Bem, boa tarde a todos, sou Larissa Novaes, primeiramente é um prazer estar aqui falando para vocês. E antes de começar de abordar o tema que eu vou tratar aqui na palestra, eu quero perguntar para vocês se vocês acham que determinadas situações que uma criança vive durante a infância, se ela pode atrapalhar a vida dessa pessoa quando ela é adulta, tanto em termos emocionais e psicológicos, quanto em termos até mesmo de saúde física. O que vocês pensam? Pode? Sim. Um pesquisador, um médico psiquiatra, desenvolveu uma tese nos Estados Unidos chamada Experiências Adversas na Infância, que é um estudo exatamente relacionado a essa predisposição de doenças que a gente pode adquirir quando adultos em decorrência de um determinado tratamento quando nós somos crianças. Então ele trabalhava num hospital chamado Kaiser Permanente e lá ele lidava com pessoas obesas. E daí ele percebia que ele tratava determinadas pessoas, elas perdiam peso, só que de repente elas engordavam de novo. Aí a pessoa voltava no consultório, perdia peso, engordava de novo. E ele começou a achar aquilo muito estranho, porque se o tratamento era eficaz, por que a pessoa engordava novamente? Tinha que existir uma abordagem mais profunda, alguma coisa que ele ainda não estava enxergando. E ele começou a fazer questionários. Perguntando, com quantos anos você teve a sua primeira relação sexual? Quantos quilos você tinha quando você teve a sua primeira relação sexual? E daí uma resposta que ele recebeu chamou muita atenção dele, que foi de uma mulher que falou que ela tinha 18 quilos quando ela teve a primeira relação sexual, que ela tinha 4 anos, ela foi abusada pelo pai. E ele percebeu que aquilo foi muito recorrente, várias pesquisas, todos os questionários que ele estava recebendo estavam apresentando alguma coisa distinta. E ele começou a pesquisar várias pessoas e percebeu que essas experiências negativas que a gente pode viver na infância, elas alteram o DNA, a estrutura do DNA e inclusive a formação do cérebro, as estruturas de formação do cérebro. E daí, que eu colocaria no slide, ele desenvolveu 10 perguntas, que são as perguntas principais relacionadas a isso, para você identificar se uma pessoa tem ou não o ACE, que são as experiências adversas na infância. A primeira se trata de abuso emocional, a segunda, abuso físico, a terceira, abuso sexual, quarta, negligência emocional, quinta, negligência física, sexta, doença mental dos pais, a sétima, dependência de droga nos pais, oitava, prisão de um dos pais, nona, separação ou divórcio dos pais e a 10ª, violência doméstica. Então, esses fatores, em maior ou menor grau, eles afetam o desenvolvimento da criança, consequentemente afetam a estrutura de formação do cérebro e das células e, em razão da epigenética, que é uma área da genética relacionada à memória celular, o seu cromossomo vai estar ainda com aquela vivência que você teve quando era criança, justamente em razão dessa memória celular. E ele analisa, porque assim, você não tem apenas um dos ACEs, você pode ter um, você pode ter 2, você pode ter 3, e daí tem a pesquisa, que no caso eu mostraria no slide, que você vai fazendo a pontuação, e daí ele estabelece a probabilidade de uma pessoa, por exemplo, que tem ACE, dela passar a fumar mais, dela ter comportamentos suicidas, dela passar a usar drogas. E daí a pesquisa mostrou que as pessoas que têm um ACE, que é a experiência adversa na infância, maior que 4, elas têm 220% a mais de chances de ter um ataque cardíaco. Quem tem, eu vou manter essa porcentagem nos 4, quem tem esse número maior de ACEs, 190% a mais de ter câncer, 390% a mais de ter doenças cardíacas, 240% a mais de ter derrame, 420% a mais de ter Alzheimer, 160% a mais de ter diabetes e 1.220% a mais de cometer suicídio. Então, assim, a questão da infância é algo que eu sempre estive muito envolvida. Eu gosto muito de estudar tudo que envolve o aspecto lúdico e tudo que envolve a questão da formação psicológica e emocional e física da criança. E quando eu li esse tema, eu fiquei bastante intrigada. Comecei a estudar mais a fundo, comecei a ter contato com outras pesquisas, porque no Brasil esse é um tema recente ainda. Eu acredito que vocês ainda não haviam escutado falar sobre as experiências adversas na infância.
E é uma pesquisa que começou em 1990 e só chegou agora no Brasil. Então, assim, os pesquisadores estão dando maior ênfase porque isso está sendo tratado como problema de saúde pública. Que se você pode pegar uma determinada situação e trabalhar na causa, você não vai ter o efeito daquela situação. Então, assim, quando você analisa as experiências adversas na infância, você vai diretamente na causa daquele problema e não nos efeitos, na utilização de remédios ou enfim. E é o que a gente observa que acontece. Muitas pessoas às vezes são dependentes ou então têm problemas de emagrecimento e elas não conseguem encontrar a causa. Mas de onde vem isso? De provavelmente uma determinada mutação genética que ela viveu, que ela sofreu quando ela era criança ainda. E a palestra foi relacionada a esse tema, experiências adversas na infância. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, estou aberta a perguntas. Pode falar. Então, muito obrigada.